Assim, quem que representa o povo brasileiro? Né? Bolsonaro é fascista, tecnicamente fascista. O fascismo vive do irracionalismo das massas, da ideia de que você representa espiritual e organicamente a nação, que está encarnada na figura do seu líder máximo, certo? Certo. Entendeu? Que aí é Führer, é mito, é condutor, sei lá o que, Dutch, sei lá o que, como é que você chama isso. Entendeu? E esse sujeito não aceita a mediação institucional feita da representação da democracia liberal. Então o que acontece? Esse sujeito, que se ele dá o golpe de Estado, ele não está dando golpe de Estado, ele está salvando o povo da fraude eleitoral. Né? Porque ele representa o povo, então o povo não pode não elegê-lo. Certo? Certo. Então, ele tá na cadeia injustamente. Foi o globalismo e o comunista que o colocou na prisão. Então, ele não tem que ficar dando mostra de que respeita as instituições, entendeu? Porque ele não respeita, essas instituições estão contra a vontade do povo. Né? Então, isso faz parte da performance. Né? Agora, o que o Pedro está querendo puxar o que ele está fazendo de maneira mais estratégica. Você ficar violando a prisão domiciliar, ele acha que é útil também para o filho, porque você fica criando fato político. Porque se ele for... Não é porque assim... O filho está passando mal porque o filho precisa de ajuda, né? O filho precisa de ajuda, né? E aí ele acha que se ele se apresentar como preposto do Trump, ou preposto do pai, ele vai resolver os problemas da candidatura dele, o Flávio Bolsonaro. Né? E qual é o problema principal da candidatura de Flávio Bolsonaro? É que a direita não vê legitimidade nele. A direita não vê legitimidade nele. A madrasta não vê. O Centrão não vê. Os outros candidatos da direita não veem. Então, na verdade, ele é o candidato empurrado da família Bolsonaro, que está querendo se livrar, na verdade, da tutela dos homens da família Bolsonaro, né? Porque tem que falar homem porque a mãe, quer dizer, a madrasta não quer. Né? Então, ele tem que falar lá que ele está apostando tudo no filho, que ele não está duvidando do filho, que ele não está apoiando a esposa, ou coisa do gênero. Né? Mas o problema, aí é que ele faz isso, qual é o risco que ele corre? O risco de ser mandado de volta para Papudinha. Aí o que acontece? Mas também é um risco que eu acho que vale a pena correr, porque se o Alexandre de Moraes fizer isso, confirma que ele é perseguido das instituições. E aí você cria um fato para a campanha do filho. Aí você reativa o negócio o tema da perseguição ao mito, entendeu? Então ele está numa posição de meio de ganha-ganha. Ele está contando que o Alexandre de Moraes não vai fazer isso. Então, mas eu fiquei pensando enquanto você estava falando, Christian, no que isso faz com o discurso da Michelle. Porque a Michelle está lá paradinha depois de ter sido atacada pelo Flávio, ter gravado os vídeos. E aí essa carta tem esse tom de que os aliados têm que parar de brigar e tudo mais. O que pegou da carta em relação ao Flávio? O Flávio não aguentou o rojão e teve que recorrer ao pai, que teve que escrever a carta. Se o pai volta para a cadeia por causa do Flávio, a Michelle acaba lucrando com isso, né? A Michelle acaba lucrando com isso? Não sei, eu acho que você... Aí foi socorrer o Flávio e voltou pra cadeia, dá pra culpar o Flávio. Que é o discurso do Caiado, né? Que fala, um cara de mais de 40 anos precisando de carta do pai pra fazer campanha à presidência. Eu não sei porque você ativa a ideia de que o seu pai é o patrocinador da campanha dele, né? E parte dessa... Mas repara, o Flávio o tempo inteiro está dizendo que ele vai tirar o pai da cadeia se ele for eleito. Ou seja, ou ele próprio vai dar um golpe, ou ele vai dar um indulto inconstitucional, ou ele acha que vai conseguir passar uma anistia, que a gente não sabe se é constitucional no Congresso, entendeu? Certamente eles acham que estão numa situação de ganha-ganha, porque se ele voltar para a cadeia, ele está sendo perseguido, entendeu? E aí ele acha que lucra também. E vamos falar sério, a campanha do Flávio tem tantos percalços, tanta agenda negativa, que isso seria um fato positivo. Né? A gente começou o programa levantando a hipótese de que a carta podia, entre outras coisas, servir de cortina de fumaça das confusões esportivas do Valdemar, das práticas esportivas do Valdemar. E aí, o Alexandre de Moraes determinando a volta dele para a prisão não domiciliar também representaria um fato novo para tapar os buracos, porque parece que vem mais escândalo por aí, né? Agora, em rede social,
enfim, tá vendo essa história do vídeo, se ele tá no vídeo com o Vorcaro, se tá numa festa, se tá com homem, se tá com mulher, se tá não sei o que, e aí já tá querendo prever se vai acontecer também, entendeu? Tem apuração de bastidor da imprensa já dizendo que existe de fato um vídeo que tem uns 4 anos mais ou menos, que não é da festa das astronautas, mas é de outra festa. E que Dos cosmonautas. E a campanha já tá preparada para lidar com isso, já tem o discurso, já tem a ideia de que a mulher dele, a Fernanda, vai sair em defesa do marido, enfim, eles estão esperando sair, né? Bom, vamos lá. Eu acho que tem um debate aí que, no fim das contas, tem a ver com essa conversa que a gente teve. A Carol Evangelista, nossa amiga, que de vez em quando está aqui com a gente também, a Ana Carolina Evangelista, cientista política, tal, do ISER, ela publicou um artigo longo na Folha ontem, em que ela faz o seguinte argumento. Eu tenho ouvido muita gente fazer esse argumento, que essas brigas internas no clã bolsonarista tem um aspecto de dissimulação. O que eu quero dizer com um aspecto de dissimulação não quer dizer que as brigas não sejam todas sinceras, às vezes tem, mas que as brigas, no fim das contas, mantêm eles sempre na crista da onda, no tema principal, e está todo mundo sempre falando deles, e tudo mais. E tem um grupo grande de pessoas que acompanham política, estudam o bolsonarismo, que faz essa leitura mesmo, que parte dessa coisa, desse conflito interno constante, é uma estratégia de chamar atenção, é uma estratégia de manter os grupos bolsonaristas sempre ativados, né? Sempre discutindo qual lado que eu tô, tudo mais, e no fim das contas você está sempre falando sobre Bolsonaro, você nunca muda de disco. De vez em quando, alguns dos nossos espectadores mesmo falam esse tipo de coisa. Vocês só falam de Bolsonaro, eles ficam dragando a atenção, e ninguém está falando do Lula, ninguém está falando do Caiado, ninguém está falando do Zema, ninguém está falando... Eu entendo o argumento, mas sabe, eu discordo. Eu acho que, primeiro, eu realmente acho que essa briga da Michelle é uma briga de verdade. É disputa de poder, é disputa de espaço. A Michelle entendeu que ela conseguiu começar a fazer a construção de um movimento que tem relevância política, ela quer ter o controle desse movimento e ela quer que esse movimento que ela construiu represente poder real. Ou seja, no fim das contas, o que eu estou falando? Ela quer poder escolher candidatas, ela quer ter a bancada Michelle Bolsonaro no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. E quando a gente olha para as pesquisas, a gente vê nitidamente que a Michelle, diferentemente do Vorcaro, a Michelle causou perdas reais de votos para o Flávio. O Flávio não estava só empatado com Lula, ele estava numericamente empatado com Lula. Agora ele está a 5 pontos de distância no segundo turno. A situação do Flávio está pior por causa dessa coisa com a Michelle. Agora, o Bolsonaro, eu acho que ele tem um problema. Ele evidentemente gostaria que a mulher dele... A gente não tem como saber como é que são as conversas internas lá dentro. Mas, cara, para pensar nessa transição de poder, entendeu? Esse poder sai do Bolsonaro, que obviamente ele gostaria de que fosse para os filhos. Qual desses filhos tem voto? Qual desses filhos tem um movimento? O Eduardo não sei se tem um movimento. Talvez tenha. Ele consegue mobilizar as pessoas pela internet? Ele tem lá a turma, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, que ficam seguindo ele. Flávio Bolsonaro não tem movimento. A Michelle tem. A Michelle tem uma base. A Michelle tem uma conversa. E aí entra no segundo papo, que é uma conversa que a gente está tendo direto, que é o seguinte. Cara, eu acho que a gente tem que começar a prestar atenção nas ações das mulheres
de direita nas periferias urbanas. Entendeu? Eu acho que... Veja, o Brasil não vai virar à esquerda tão cedo. Mas existe uma direita que está se reorganizando. Eu não sei se a direita que a gente tem hoje na sociedade é a mesma direita que existia em 2018. Entende? E parte da disputa é quem que mapeia melhor essa direita, quem entende melhor essa direita. Eu ponho minhas fichas 1000 vezes na Michelle e em gente como Nicolas Ferreira do que eu ponho em qualquer um dos filhos do Jair Bolsonaro. Eu acho que esse é o ponto essencial. Eu acho que esse é o ponto, sim, porque eu acho que e é isso que eles já estão vendo, que Nicolas já está vendo, que Michelle já está vendo, que na verdade quando a gente olha um pouco mais na longa duração, a gente vê a direita toda vindo como onda ali na década passada, estourando ali no 2018. A gente viu os atritos internos da coalizão durante o governo Bolsonaro. O Bolsonaro está fora do jogo, ninguém acha que ele vai voltar tão cedo e, digamos assim, agora você está vendo cada um querendo ir para o seu lado. Né? Nitidamente esse movimento, digamos assim, mais populista, reacionário, especificamente mais religioso, né? Mais de Nicolas, mais da Michelle, mas também com essa subdivisão interna a respeito das mulheres, que a gente fica falando na volta e meia, que a gente está chamando por falta de nome melhor, de feminismo conservador, não é? Eles estão querendo se livrar dessa carga pesada da família Bolsonaro. Eles acham, na verdade, que já ia falar esses meninos, esses homens, esses filhos de Bolsonaro só existem por causa do pai, e que uma vez que o pai desapareça, não são eles que devem nem podem exercer a liderança da direita inteira. Então, na verdade, estão querendo ficar independentes deles. Por isso que eu acho também que tem uma certa teoria da conspiração nessa história, de que todos eles acordam de manhã e aí hoje é o dia de quem fingir que está brigado com quem, entendeu? Que é da Michelle ou com o Carlos Bolsonaro, que liga para o Eduardo, que fala com o Flávio, que fala com o Nicolas, que fala com o Valdemar, que fala com... Eu acho que tem um movimento mesmo desses, e que o que está acontecendo é que esse pessoal não quer mais ficar. Prefere perder a eleição do que ficar 4, 8 anos debaixo da cangalha de Jair Bolsonaro através de Flávio. Está no ar a rodada de julho da pesquisa Meio Ideia. É a nossa pesquisa eleitoral independente, registrada no TSE, que chega em primeira mão para os nossos assinantes premium. Esse mês, o levantamento responde se o racha com Michelle enfraqueceu a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, se o caso Jacques Wagner e Banco Master mexeu na reeleição de Lula e, no meio disso tudo, como anda a polarização no Brasil. E agora tem mais. A gente criou uma plataforma interativa para os assinantes premium explorarem os dados da pesquisa como quiserem, de forma interativa. Não é só ler a pesquisa, é investigar o cenário político por conta própria, com a qualidade de informação que você já conhece do meio. Assine o Premium.